Fala galera do Instituto Batista, professora Elaine de Educação Física aqui. E essa semana nós estamos na nossa feira, de conhecimento virtual. E hoje eu quero trazer um tema bem legal para vocês, um tema diferenciado do que a gente costuma trabalhar, habitualmente no conteúdo dentro do programa de Educação Física. Então o tema que eu estou trazendo para vocês hoje é sobre estética e bullying, Duas palavras totalmente diferentes, mas elas são totalmente ligadas, Uma está intimamente ligada à outra. Então, a gente vai aprender hoje sobre cada uma, o que é hoje a estética para a nossa sociedade, o que significa a estética, e como ela remete no nosso dia a dia, e o bullying, Conhecer os tipos de bullying, as suas causas e como ele também pode estar ligado à estética, ok? Vamos começar agora falando sobre a estética. Eu tô com um texto, que eu dei uma resumida aqui. Eu vou lendo para vocês e a gente vai falando sobre algumas coisas, ok? Então, o que seria estética, A estética, ela veio de uma palavra grega, que é, no caso, aesthetic, a palavra. Eu vou até botar escrito aqui. Que significa aquele que nota, aquele que percebe. Então, é aquele negócio, Quando a gente fala em estética, a gente lembra sempre de coisas belas. Então, nesse termo, da estética, aquele que nota, que percebe, tudo que é belo, ele sempre vai ser notado por nós, ele sempre vai ser percebido. Nunca vai passar despercebido algo que é belo, que é radiante aos nossos olhos. Então, estética é conhecida como a filosofia da arte, ou estudo, é belo nas manifestações artísticas e naturais. Estética é uma ciência que remete à beleza e também aborda o sentimento de alguma coisa bela. Desperta dentro de cada indivíduo. Então, cada um, tem o seu conceito de beleza. Às vezes, o que é belo para mim não é belo para você e não é belo para o próximo. Mas, assim, todo mundo tem um conceito definido de beleza. Às vezes, pode até ser padronizado, mas não são todos os casos. Nós vivemos numa sociedade onde a estética é muito promovida. Então, como assim é muito promovida? Hoje em dia, vocês podem perceber principalmente nas mídias, tanto digitais, internet, redes sociais, quanto em televisões, revistas e outros meios, de comunicação, vocês veem a importância que a estética hoje em dia ela tem, Vocês veem que muitos artistas, muitas celebridades, elas se preocupam com a sua imagem, elas se preocupam com o seu senso estético. Muitas, não estou falando de todas, mas muitas, depois da fama, procuraram, melhorar, a sua autoimagem, justamente para poder, se sentir melhor e mais confiante frente ao público. Então, vocês podem ver com frequência celebridades sendo retocadas em Photoshop, E às vezes a gente vê que não é aquilo tudo. Então, por que tantas pessoas se preocupam excessivamente com o seu aspecto físico? Estamos numa época na qual o número de pessoas que recorrem a operações estéticas vem aumentando consideravelmente. Então, vocês veem, antigamente, principalmente as pessoas de classe alta, vocês sempre viram que sempre foi comum as pessoas com mais dinheiro, recorrerem a cirurgias estéticas simplesmente por não estar satisfeito com algo no seu corpo. Seja eles, por exemplo, o corpo mesmo, barriga e seios, ou às vezes no rosto, nariz, a pessoa não está satisfeita com o tamanho do nariz, ou não está satisfeita porque o efeito, da idade vai chegando com o tempo, então a pele começa a envelhecer, então tem pessoas que não aceitam muito bem o envelhecimento, e nisso tem crescido ultimamente há tanto tempo, a procura por cirurgias estéticas, isso até das classes mais baixas, que hoje em dia o acesso a esse tipo de cirurgia ele é muito mais facilitado, tanto na rede pública quanto na privada, ele é bem procurado. Então as pessoas às vezes sacrificam seu salário, sacrificam o seu tempo, toda sua energia centrada em querer, fazer uma cirurgia estética para mudar algo em que a incomoda, É quando se olha no espelho. Então tentamos mostrar que somos bonitos demais.
Será que realmente, na verdade, nos arrumamos para nos sentir bem? Ou inconscientemente fazemos isso para que os outros gostem de nós? É uma pergunta, né, que eu faço até a vocês. Vocês se preocupam por vocês ou se preocupam pelo que as pessoas falam? Então, alguns, sem se darem conta, ficam obcecados com o aspecto físico. Todo o seu bem-estar gira em torno de estarmos bonitos ou não. O tempo passa e não se aceitam que, com a idade, com as primeiras rugas, aparecem e o corpo já não é o mesmo da juventude. Então, é o que você vê. Tem pessoas que não têm uma aceitação muito legal em relação ao envelhecimento. Então, estão constantemente recorrendo a cirurgias estéticas para retardar o envelhecimento. A puberdade é uma fase, né? No caso, a adolescência, ela é a fase que ela é mais afetada por esse senso estético. Mas por que, professora? Por que a adolescência é a fase que a gente mais percebe o senso estético? Bem, ali, né, quando nós estamos ali da fase infantil, né, de criança para adolescência, a gente percebe, né, as mudanças que o nosso corpo vai tendo, não só físicas, né, mas os nossos pensamentos. São a fase que a gente já pensa de uma maneira um pouco, né, mais madura, a gente já começa a ter reconhecimento do próprio corpo, reconhecimento de, por exemplo, quando eu era criança, eu adorava me vestir de vestidinho, minha mãe botava laço, mas eu percebo que quando eu estou ficando maior, eu não ligo mais para essas coisas e até mesmo me incomoda se eu passar a usar esse tipo de coisa. Então, eu estou preocupada com a minha imagem. A partir do momento que eu estou ficando adolescente, a imagem infantil me incomoda. Então, eu quero me desvincular daquilo. Então, isso já é um senso estético. Para os meninos, a mesma coisa. Eles não querem mais usar as roupas infantis que eles utilizavam. Então, eles estão tendo percepção, né? As pessoas, meninos e meninas, estão tendo a percepção do amadurecimento, né? Da estética, do senso estético, da sua autoimagem. Então, além disso, né, dessas transformações, temos também aquela bomba de hormônios que é lançado durante a adolescência, né? Nosso rosto começa... É claro que são alguns casos, não são todos. Mas a gente, às vezes, começa a ser bombardeado por espinhas, né? O nosso cabelo também, às vezes, passa por transformação. Os pelos do corpo começam a crescer, que para as meninas, geralmente, também é um pavor, né? Porque começa a crescer em demasiado. Então, sempre a gente está procurando melhorar algo para poder lidar com aquilo. E a adolescência é uma fase muito difícil mesmo, porque é uma fase que a gente está se descobrindo quem a gente é. E imagina você passar por uma fase de descobrimento e ao mesmo tempo passar por mudanças e às vezes você não se sentir bem com essas mudanças, ok? Então, a puberdade, né, a adolescência é a fase onde a gente começa a ter o senso estético. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a vaidade e as suas consequências. Porque é aquilo, né, galera? Tudo em excesso faz mal. Então, o que o excesso de vaidade pode trazer para nós? Todo mundo quer ter um corpo bonito, óbvio. Quem não quer, né? Alguns não medem esforço e nem economizam dinheiro para alcançar seus objetivos em busca da beleza ideal. Dietas rigorosas, tratamentos e procedimentos estéticos arriscados. Vocês podem ver também que hoje em dia muita gente já, inclusive, faleceu pelo excesso de vaidade, por aplicar substâncias ilegais no corpo, ou até mesmo fazer procedimentos cirúrgicos em locais inapropriados ou com pessoas totalmente incompetentes para fazer tal procedimento. Então, hoje em dia, o desespero de algumas pessoas pela beleza, né, pela estética é muito grande, que tem levado a extremos, ok? O problema ocorre que, quando apesar dos esforços, a pessoa nunca consegue se ficar satisfeita e não aceitar a própria aparência. O que antes era uma preocupação com a beleza acaba se transformando em uma doença mental. Então, são aquelas pessoas que são compulsivas, que toda hora, né, pensam na autoimagem e, muito pior, isso pode trazer até perseguição. Senso de perseguição de assim,
as pessoas estarem olhando, né, para a pessoa e a pessoa pensar que deve ter alguma coisa de errada com ela porque alguém tá olhando para ela. Então, alguma coisa na aparência dela não tá legal e isso acaba trazendo um transtorno muito grande. E isso atrai, né, realmente, isso capta doenças, transtornos psicológicos para a pessoa. Então, eu vou trazer aqui para vocês também alguns dos principais transtornos alimentares, né, que são causados. Lembrando, galera, a gente deve se aceitar. É muito importante que a gente se aceite do jeito que é. Porém, hoje em dia também, essa questão de quebra de padrões, ela é muito perigosa. Por que eu falo que é muito perigosa? Porque vamos colocar o seguinte, tem gente que romantiza beleza, a obesidade, né? Ou a magreza excessiva como uma coisa natural. Gente, é natural uma pessoa ter uma obesidade a ponto que é a limite de andar? Isso não é normal. Ou que traga sérias consequências para a sua saúde? Isso não é normal. É óbvio que a pessoa deve se amar e se aceitar e se tratar, porque uma pessoa que se ama, que se cuida, ela cuida da saúde. Não é por ela ser magra, não é por ela ser gordinha, não é. Ela deve se amar do jeito que é. Mas tudo tem um filtro, tudo tem um limite, ok? Tomem muito cuidado com isso. A obesidade, ela mata, magreza excessiva mata, então vocês têm que ter muito cuidado com isso, ok? Se amar, se aceitar, mas na medida certa, ok? Não levem o corpo de vocês a extremo para tentar provar nada para ninguém, ok? Então, eu vou aqui relacionar uma tabelinha, aqui do ladinho, sobre transtornos alimentares, né? Que podem ser causados durante esse período, né? Em que a pessoa tá obcecada pela estética. Então, são transtornos comuns nesse período de algumas pessoas que estão em busca, né, de um corpo perfeito e isso acaba se tornando uma obsessão. Então, que tipo de transtorno é esse? Nós temos a anorexia nervosa, né, que é um distúrbio alimentar no qual a pessoa tem obsessão pela magreza e por seu peso, desenvolvendo muitas vezes estratégias não saudáveis para emagrecer, como ficar sem comer por horas ou até mesmo dias. A pessoa que sofre com transtorno tem uma distorção da imagem corporal e um medo injustificável de engordar. 95% dos pacientes são mulheres, principalmente adolescentes. Então, a anorexia, né, ela é muito abordada principalmente em algumas séries adolescentes. Para quem teve, né, para quem tem o costume de acompanhar a série, né, algumas personagens, né, elas se preocupam demais, né, com o corpo, principalmente se ela tá gorda, então ela fica naquele negócio de, às vezes, tá uma magreza excessiva, mas ela não se enxerga assim. Ela pensa que a cada coisa ela pode engordar, e se ela engordar 1 quilo ela vai ficar feia, e isso é uma doença, isso é um transtorno. Então as pessoas fazem loucuras quando estão anoréxicas, tipo deixar de comer, ou até mesmo comer e querer provocar o vômito para deixar, para o alimento não digerir, né, para ele não ser absorvido, e isso faz muito mal, ok? Temos a bulimia nervosa também. Este distúrbio caracteriza por aqueles que ingerem uma grande quantidade de comida e depois provocam vômito para se livrarem do alimento. Normalmente acompanhada também de um transtorno de compulsão alimentar. Quem sofre com a doença pode fazer uso de laxantes como uma forma de eliminar a comida do corpo, evitando assim um aumento de peso. Então, a anorexia e a bulimia, ela tem essa diferença, ok? A pessoa realmente na bulimia, né? Ela tem essa compulsão por comida, diferente da anorexia, que ela evita o máximo possível, ok? E na bulimia, não. Ela tem aquele transtorno de ficar comendo toda hora. E quando ela se sente cheia, né? Ela cai na realidade que ela comeu muito, ela põe pra fora como uma forma de não engordar. Também é bem comum esses tipos de transtorno, tanto anorexia quanto bulimia, principalmente na idade da puberdade, na adolescência. Ok? Ortorexia nervosa. Ao contrário da anorexia e da bulimia, ortorexia é uma obsessão por uma alimentação saudável. O indivíduo não consegue comer nada que não esteja fora de sua dieta,
ou plano, estando 100% do tempo ocupado com a pureza do organismo. O cardápio de uma pessoa ortoréxica pode se tornar cada vez mais restrito, até ter ingredientes liberados que deem para contar nas mãos. Então, são pessoas que elas não comem qualquer tipo de coisa. Como assim, professora? Por exemplo, é uma pessoa que se restringe a uma dieta de alimentos específicos. Por exemplo, todos nós sabemos, né, que nosso corpo ele é composto de gordura, é composto de carboidratos, de proteínas. Então, todos esses nutrientes nós devemos ter no nosso corpo. Mas, por exemplo, a pessoa pode se privar de comer carne, de comer ovo, de comer derivados do leite. Então, são nutrientes, né, que vão faltando, né, e isso vai prejudicando o nosso organismo, porque nosso organismo, ele é um equilíbrio. Nós devemos consumir um pouco de cada nutriente, sim, porque isso é necessário para que o funcionamento dos órgãos, né, do nosso organismo em geral, ele funcione bem. E essas pessoas se privam da alimentação liberada, saudável, né, de forma saudável. Então, é um transtorno também. Ele não é tão comum igual a bulimia e a anorexia, mas ele acontece também, ok? Vigorexia. Esse transtorno dismórfico muscular é aquele na qual a pessoa só enxerga na prática de exercícios físicos a salvação para o próprio corpo. A rotina é exaustiva e pode ser altamente prejudicial, contando com o uso de anabolizantes ou outras drogas similares para atingir a perfeição corporal. Então, a vigorexia é muito comum, principalmente em homens, ok? Homens que também, muitas vezes, são adolescentes que às vezes passam por uma fase difícil no início da adolescência ou até no meio dela, né? E quando chegam, às vezes, do final da adolescência para a vida adulta, eles simplesmente resolvem transformar o seu físico. Mas transformar de que forma? De uma maneira em que ele julgue perfeita, mesmo que para isso ele tenha que recorrer ao uso de substâncias ilegais. Então, anabolizantes, drogas, né? Injeção de óleo, que tem muitas pessoas, muitos homens que fazem, principalmente, né, na região superior, né, nos músculos do braço, do antebraço, então no trapézio. Então, são transtornos, né, é um transtorno que ele é comum principalmente em homens. E isso também não se aplica só em uso de anabolizantes. Tem pessoas também que não têm filtro para fazer exercícios físicos, são pessoas que vivem direto na academia. Então, por isso pode até ocasionar, né, lesões musculares graves, né, por excesso de exercício, ou até o que a gente chama, né, no termo de educação física, o overtraining, que é tipo um cansaço, né, que a gente chega no pico da nossa capacidade, né, física, e isso causa uma exaustão. E isso pode ocorrer também porque a pessoa pode ter se alimentado mal, feito uso de substância ilegal e o excesso de exercícios, ok? Então, sobre a estética, né, eu deixo essa reflexão para vocês. É mais importante a sua saúde ou a sua aparência? É mais importante você arriscar tudo que você tem em prol do que os outros vão falar ou para o seu bem-estar próprio? Então, eu deixo essa pergunta, essa reflexão para vocês pensarem aí, ok? E agora vamos falar sobre o bullying, né? Bullying, que é uma palavra também, um tema que está intimamente ligado com a estética, e nós veremos o porquê, né? O bullying se caracteriza por agressões intencionais e repetitivas, físicas ou verbais, feitas por um aluno ou um grupo de alunos sem motivo aparente, podendo causar danos físicos, psicológicos, emocionais nas vítimas. Eu falo aluno, né, porque a gente também vai abordar isso dentro da escola, ok? O termo bullying, né, ele vem de bully, que significa, né, uma palavra de termo em inglês, significa valentão. E é dessa forma que podemos imaginar a situação, né? Algozes, né, pessoas com atitudes e palavras ameaçadoras e agressivas, causando angústia e dor numa pessoa indefesa. Então, o bullying, né, quando a gente imagina, você imagina uma pessoa, né, ofendendo, oprimindo, ou até mesmo agredindo outra pessoa. E isso, às vezes, a gente aprende desde pequeno, né, o que é. Isso é quando a gente não aprende pessoalmente, né, porque muitas de vocês, né, eu imagino que possam ter sofrido algum tipo de bullying, seja na escola,
seja na rua, seja até na própria casa de vocês, com algum familiar. Então, é uma situação que pode ocorrer em vários locais e pode acontecer a qualquer momento e com qualquer pessoa, ok? Há algum tempo atrás, o bullying nas escolas não tinha esse nome e era visto apenas como fatos isolados, brigas de crianças e piadas de mau gosto. Porém, atualmente já é compreendido como um problema crônico nas escolas e também como um crime. Gente, não vamos confundir nunca uma brincadeira com um bullying. Por quê? É óbvio que brincadeira, para ser uma brincadeira, a pessoa que tecnicamente está sofrendo a zoação, né, como a gente diz, ela não tem que se sentir ofendida, ela não tem que se sentir mal. A partir do momento que você se sente ofendido, que você se sente mal, que você se sente pensativo ou para baixo em relação àquela brincadeira que o colega fez com você, ou aquele comentário que para você soou desagradável, isso não é uma brincadeira, ok? A partir do momento que isso incomoda o outro, isso já é bullying, ok? Vamos conhecer também os principais tipos de bullying. Nós temos o bullying físico, nós temos o bullying psicológico, o bullying verbal, o bullying material e o cyberbullying. E nós vamos aprender sobre cada tipo desses tipos de bullying, ok? O bullying físico, né, que é o bullying mais comum, né, o bullying que vocês mais conhecem, né? Quando se fala na palavra bullying, a gente já pensa logo mais em agressão. É um tipo de bullying que se manifesta por meio de agressões físicas, como socos, chutes, tapas, bloqueios de passagem, empurrões e demais ações que envolvem toque de modo inadequado, contato físico. Apesar de ser um ato notório, que facilmente pode se distinguir o agressor e a vítima, muitas vezes essas atitudes são encobertas como se fosse uma brincadeira entre amigos. Então, gente, vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de brincadeira que vocês possam fazer, né? Tanto na escola quanto qualquer outro ambiente que vocês frequentem, quanto das pessoas com vocês, ok? Tem que saber diferenciar, sim. E é preciso conscientizar os alunos para que essa violência não seja confundida com descontração. Porque às vezes para você é uma brincadeira normal de botar pé na frente dos outros para tropeçar, ou dar puxões de cabelo, mas às vezes para o amigo, né, ou para a amiga, isso é totalmente constrangedor. Então a gente tem que saber filtrar bem as nossas ações e saber filtrar bem também até onde nós podemos deixar, né, as pessoas brincarem com a gente, até que ponto as pessoas podem chegar com a gente. Bullying psicológico. O bullying psicológico ele pode ser encontrado em perseguições, manipulações, chantagens, discriminações e ameaças. E muitas pessoas sofrem em razão da sua cor de pele, orientação sexual, religião, aparência física ou outro motivo. O bullying psicológico é tão sério que pode levar suas vítimas a desenvolverem quadros de ansiedade, depressão e fobia social. Então, eu queria até destacar, existe um bullying psicológico e existe um bullying verbal. Não significativamente são as mesmas coisas. Por quê? Já explicando o bullying verbal, né? O bullying verbal é o xingamento, a piada e o rótulo humilhante. Nesse caso, o aluno recebe o título por não se enquadrar num determinado padrão, a não ser considerado normal ou pertencente a seus colegas. Em consequência disso, são adultos doentes, inseguros, dependentes, com problemas de interação social. Então, o bullying verbal e o bullying psicológico, eles podem estar associados, porém eles são coisas diferentes. Por quê? O bullying verbal, ele é de fato, né, a humilhação, ele é de fato um xingamento, ele é de fato a agressão verbal mesmo, em palavras que muitas vezes podem nos magoar demais. Já o psicológico, ele necessariamente, ele não precisa ser acompanhado de agressões e xingamentos. Isso pode ser por persuasões, né? As pessoas submeterem você, não precisam necessariamente xingar você ou te humilharem de maneira aberta, mas podem submeter você a pressões psicológicas, né? A você fazer coisas que você não quer, ou até mesmo te submeter a situações, né, meia vexatórias, que não significativamente te agredir
ou te humilhar em público, mas podem criar situações que possam sim te pressionar psicologicamente e você se sentir acuado. Então, tem essa diferença, né, do psicológico para o verbal, ok? E temos também o bullying material. O bullying material, ele se caracteriza por esconder, sujar, estragar ou danificar de qualquer outra maneira um objeto que pertence à vítima. Isso acontece porque o valentão quer sempre mostrar o mais forte e corajoso, e até perigoso. E que o outro aluno, e para isso, destrói seus pertences de forma de intimidação. Gente, quando a gente fala no bullying material, saibam diferenciar. É óbvio que um tipo de bullying às vezes está totalmente associado a outro. Às vezes a mesma pessoa pode sofrer todos os tipos ao mesmo tempo. Pode sofrer ataques de tudo quanto é lado. Psicológico, físico, verbal, material. Mas vocês têm que saber que cada caso é um caso e cada caso pode ser interpretado de maneira diferente. O bullying material, obviamente, ele pode estar ligado aos outros. Mas geralmente também um fato que pode ser muito comum às vezes a pessoa, às vezes por um sentimento até ruim de inveja, né, pode estragar o material do próximo. E isso não deixa de ser bullying. Tem pessoas que fazem de maldade, pegam o material, escondem, estragam, dão sumiços, né, no material da pessoa e fingem que não é com ela. Então, isso é um tipo de bullying, entendeu? Pessoas que às vezes têm muito cuidado com as coisas e às vezes para implicar uma outra pessoa, uma terceira pessoa vai lá, pega o material da pessoa, estraga, esconde, danifica. Então, isso é o bullying material, ok? Ou às vezes não é nem por um motivo específico. Às vezes é pelo puro prazer mesmo de ver a pessoa chateada. E isso não é legal, isso nunca vai ser legal, ok? E o último tipo de bullying que hoje é bem comum, né, é o cyberbullying. Então, o que se caracteriza o cyberbullying? Com facilidade da tecnologia, né, encorajados pela falsa liberdade por estarem atrás de uma tela, os agressores não medem esforços para atacarem suas vítimas com ameaças, fofocas, chacotas e imagens ou vídeos comprometedores expostos em redes sociais e sites. O cyberbullying representa uma invasão de privacidade de alguém, causando sofrimento, constrangimento, temor. Infelizmente, os casos de vítimas do Brasil surgem constantemente. Então, o cyberbullying, galera, hoje em dia ele está muito comum. Então, tomem cuidado, muito cuidado no que vocês postam nas redes sociais. Porque muitos de vocês, né, todos vocês são menores de idade, então tomem cuidado com o que vocês postam, com o que vocês falam principalmente, porque isso aí é tudo alvo de ataque. As pessoas podem se aproveitar, né? Porque por você ter um perfil e isso te tornar automaticamente uma pessoa meio pública, né? Porque algumas pessoas vão te conhecer, vão te reconhecer pela internet e isso pode até denegrir e destruir a imagem de alguém. Então, muito cuidado, tenham sempre filtro, tá? E outra, mesmo a pessoa não tendo redes sociais, ela não está isenta de sofrer um cyberbullying. Muitas vezes eu já tive casos, né? Eu já vi casos de pessoas que eram defamadas, né? Pessoas que não tinham nem contato com a internet e foram defamadas por lá, né? Por outras pessoas que às vezes se escondem atrás de perfis fakes, né? Ou até mesmo dão as caras mostrando quem é. Então, esse tipo de bullying hoje em dia, ele é muito comum, ok? E vem associado a outros crimes virtuais também. E isso é muito importante de vocês estarem ligados com o que vocês postam, com o que vocês compartilham, o que vocês falam nas redes sociais, ok? Então, o bullying na escola, né? Às vezes eu vejo vocês com brincadeiras, né, com intimidade um com o outro, mas vocês têm que saber filtrar. Por quê? Algumas características que às vezes vocês não podem perceber de bullying na escola podem ser empurrões, né? Empurrões comuns, às vezes de brincadeira, mas pode sim machucar uma pessoa, pontapés, insultar e às vezes totalmente sem motivo, criar boatos humilhantes, às vezes você quer constranger uma pessoa sem motivo nenhum, e mesmo se tivesse motivo, nós não podemos humilhar o próximo, ok?
criar situações de vexame, inventar apelidos que ferem a dignidade. E a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de apelido, porque apelido é uma coisa que muita gente pensa que é brincadeira, mas para outras pessoas já não são. Então a gente tem que saber filtrar muito bem. Eu mesma na escola eu tinha apelidos, assim, no meu caso, muitos não me incomodaram, porque eu sempre levei na brincadeira e às vezes eu mesma botava apelido nas outras pessoas que botaram apelido em mim, mas aí é de caso para caso, ok? Eu poderia muito bem me ofender, não foi o meu caso, mas poderia ser um apelido mais sério que poderia me deixar muito magoada, ou até da minha parte mesmo, deixar o próximo magoado. Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam para o próximo. Ameaçar presencialmente por mensagens. Tem muito caso de você, às vezes, não brincar com uma pessoa na escola e já criar aquela rixa, aquela rivalidade. Isso é muito perigoso, ok? E excluir de atividades sociais ou pedagógicas, trabalhos em grupos. Quando vocês não aceitam, principalmente se a gente abordar o exemplo aqui da aula de educação física, né? Vocês são muito seletos, vocês querem o grupo de vocês. Vocês, eu não vou jogar com fulano, não vou jogar com ciclana. Isso é um tipo de bullying porque você está excluindo a pessoa. Você está afastando a pessoa, impedindo dela conviver. E daí que a pessoa não joga tão bem quanto você diz que você joga. E daí se a pessoa não faz parte do trabalho tão bem quanto você gostaria que fosse. A pessoa faz parte da sua turma, a pessoa faz parte do seu grupo. E cada um, por mais defeitos que cada um possa ter, cada um é uma parte importante, ok? Nenhum de nós é perfeito. Nós temos qualidades, nós temos defeitos, e defeitos nós temos que aprender a conviver. Então, essa questão da exclusão do próximo, ele também é um tipo de bullying muito grave e que eu já observei de muitos alunos, ok? Não falo só de vocês, eu falo de uma maneira em geral. A exclusão, ela faz mal e isso fere principalmente a pessoa que é excluída. Então, vamos falar agora também sobre as consequências do bullying, só para não ficar muito grande o vídeo. Geralmente, as vítimas de bullying têm vergonha e medo de falar à família sobre as agressões que estão sofrendo e por isso permanecem caladas. Alguns sinais típicos são observados nos alunos vítimas de bullying. Entre eles, recusa para ir para a escola, né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Não sei se alguns de vocês passam por isso, mas isso é um sinal muito comum. Eu queria que vocês pudessem se autoavaliar e perceber se vocês percebem essas coisas em vocês, né? Esses acontecimentos. Tendência ao isolamento, quando você não quer papo, você não quer ficar no meio das pessoas, inserido no meio social, às vezes até amigos mesmos. Falta de apetite, insônia e dor de cabeça. Às vezes você pode nem estar com uma coisa na cabeça, um motivo para você ficar ansioso, mas você fica apreensivo e automaticamente você não consegue dormir. Queda no desempenho escolar, isso é muito... é um fator muito, assim, característico das pessoas, dos alunos que sofrem bullying. As notas, às vezes é um aluno bom e ele começa a despencar de uma maneira absurda, porque não tem cabeça, né, para se concentrar nas atividades escolares. Febre e tremor, que são já características físicas, né, que podem até sugerir que esteja chegando num estágio mais grave. Então, se autoavaliem, né, e principalmente procurem ajuda se vocês sofrerem esse tipo de pressão, seja ela física, psicológica, verbal, material, entre outras, ok? E a gente já fazendo aquela ponte de ligação, o bullying e a aparência, né? Principalmente é uma coisa que a gente, desde pequenos, né? A gente vê isso acontecer. Eu vejo, acho que meus pais já viram, meus avós, e muitos de vocês ainda veem hoje em dia. Bullying devido à aparência. Então tá aí a ligação entre bullying e estética. Muitas pessoas, aos nossos olhos, né, elas nunca vão ser perfeitas. Muitas pessoas, elas vão se sentir coagidas, né, devido à aparência, e ainda mais quando outras, né, evidenciam essa aparência ou esse defeito que a pessoa pode ter físico. Seja ela
pelo cabelo, seja ela pelos traços do rosto ou pelo corpo. Ultimamente, o bullying tem sido praticado por várias razões, entre elas, em especial, o bullying causado pela aparência e pela forma física, ou pelo modo de se vestir. Isso também conta. Esse bullying ele tem se mostrado muito presente nas escolas, nos ambientes de trabalho e até mesmo na rua. É aquele tipo de coisa. Muitas pessoas olham as outras, né, no meio da rua, às vezes falam mal, ridicularizam. E isso é uma situação bem chata. Muitas pessoas, isso aqui é muito importante, têm confundido a liberdade de expressão com a agressão verbal, explicitando comentários desnecessários, agressivos e preconceituosos, sem se importar com os sentimentos da pessoa ou do que irá causar psicologicamente a nela. Então, hoje em dia, principalmente na internet, você é livre para você se expressar, mas essa liberdade você tem que ter respeito ao próximo, porque quem exige respeito tem que respeitar o próximo. Então, se você não quer que a pessoa te ofenda, você não pode ofender o próximo. É óbvio que ofensa por ofensa, os dois estão errados. Porém, muitas vezes, né, a gente não se enxerga como agressor ou até mesmo como vítima, e a gente tem que parar para se autoanalisar o que está acontecendo ultimamente na nossa vida, o que a gente tem refletido às pessoas e o que as pessoas têm refletido a nós. Então, isso é um ponto para se pensar. Não existe perfeição que essas pessoas e até você acredita haver. Se é gordo, ninguém vai gostar de você. Se é magro demais, se está feio, se não usa maquiagem, se é descuidada, se você usa é considerado uma pessoa de baixo nível, se você é menina e tem cabelo curto, então é homem, se você é menina e tem cabelo grande, é considerado uma menina. Então, são todos esses padrões que as pessoas vão impondo umas às outras. E não é assim. Então, como atividade, né, depois da gente ter resumido não, com um vídeo até meio longo, né, mas depois a gente ter abordado esses temas que são tão importantes, né, principalmente para vocês que estão na idade escolar refletir, eu quero que vocês façam o seguinte, a minha sugestão de atividade para vocês, eu quero que vocês escolham um dos tipos de bullying, seja ele físico, psicológico, verbal, cyberbullying ou material. Eu quero que vocês escolham um desses tipos de bullying e que vocês pesquisem. Podem pesquisar tanto na internet quanto pesquisar com pessoas próximas de vocês. Eu quero que vocês abordem uma história de bullying. Lembrando, se vocês tiverem uma história própria, né, uma experiência de vocês podem abordar também. Eu quero que vocês abordem uma história, né, sobre bullying, mas eu quero que vocês abordem dentro da perspectiva da pessoa que sofreu. Então, eu quero que vocês se coloquem, né, vocês podem pesquisar na internet, tem muitos relatos de pessoas e, infelizmente, né, nem todos os finais foram felizes. Então, eu quero que vocês abordem, né, e eu quero que vocês descrevam como se fossem a pessoa, entendeu? Vocês vão escrever na perspectiva da pessoa o que ela sofreu, o que ela sentiu em cada minuto ali em que ela passou por agressões, sejam físicas, sejam verbais, sejam psicológicas. Eu quero que vocês se ponham no lugar da pessoa e eu quero que vocês descrevam também o desfecho de hoje em dia, como é essa pessoa. Se essa pessoa ela conseguiu conviver, conseguiu lidar e superar isso, ou se essa pessoa, infelizmente, teve um final que ninguém espera ter. Então, eu quero que o trabalho de vocês seja dentro dessa perspectiva, ok? Eu vou deixar tudo por escrito no grupo. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? E não esqueçam de que o que não queremos para nós, não queremos para os outros. Então, o bullying ele tem consequências terríveis, né? Para quem sofre depressão, ansiedade, vários transtornos. Então, vocês têm que pensar muito bem como vocês vão agir, né, daqui para frente, que isso seja uma reflexão de como vocês vão agir daqui para frente com outras pessoas e como vocês vão olhar para si mesmo como pessoas e o que vocês podem se permitir a respeito da percepção visual e também comportamental de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula
e bons estudos para vocês, ok? Tchau!